Como que vocês estão? Estão tudo bem? Aqui é o Gilson do canal Patriota. Dê um like aí para ajudar o canal. Se inscreva, que você está me ajudando. Nosso trabalho aqui é somar. A gente não tem... Nós não estamos aqui para competir com ninguém, mas somar. Essa ideia é somar, né? E a gente está aqui para isso, né? Aí nesse momento que estamos aí vendo aí essa questão aí esse negócio aí do Elon Musk aí, né, com o Moraes, né, com aquela coisa, né, onde o assunto só é sobre isso hoje. Sei que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer, né. Não sei se o Twitter vai continuar no Brasil ou não, se vai ter punição ou não. Não sei o que vai acontecer, né. Tem pessoas que a esquerda está torcendo pro Twitter ir embora do Brasil. Até mesmo algumas pessoas de direita estão torcendo para o Twitter ir embora, né, para ver o negócio pegar fogo. Outros estão falando que não quer que vá embora, né. Apesar do Twitter ser um lugar de muita fofoca, mas é um lugar que também tem muita informação também. Muitas coisas eu fico sabendo que eu entro no Twitter. Eu particularmente não quero que o Twitter vá embora, mas vamos ver o que vai dar. Mas essa é o assunto do momento. Mas eu queria falar de outra coisa, né, de um assunto que é das estatais. Também já ouviram falar bastante. E com esse governo que está aí, né, a farra nas estatais pode levar, né, as estatais a quebrar, né. Esse é o governo que está aí, né, que outra vez que governou o país, praticamente destruiu as estatais, deixou com dívida, né, os funcionários das estatais, né, como a dos fundos de previdência, né, eles eram roubaram eles, com corrupção. As estatais bateu recorde de prejuízo, né? A Petrobras virou a maior empresa do mundo em dívida. Tudo no governo deles. E depois que saíram, né, veio o Temer, depois o Bolsonaro, as coisas foram melhorando. Mas eles voltaram de novo e estão botando tudo no caminho da política. É a natureza escorpião deles. Destruir. Estatal. Eu sou contra estatal. Estado não precisa de estatal. Eu antigamente, quando eu era mais novo, eu era petista, né? Não tem vergonha de falar que eu era petista. Até 2004, eu votava no PT. Eu estava de ponta a ponta no PT. Até 2004. Mas mesmo eu sendo até 2004 sendo petista, tem algumas coisas que eu sempre fui contra, né? E por isso que talvez eu deixei de ser petista. Talvez não, isso foi o principal motivo que deixou de ser petista, foi esse motivo, né, que eu vou falar agora. Porque eu nunca gostei de estatal. Estatal, né? Eu sempre tive a ideia de que a estatal, empresa não é para governo, o governo tem que ter empresa. Então, mesmo sendo petista, eu já tinha essa ideia. Mesmo naquele tempo lá, e até hoje, os petistas sendo a favor de estatal, eu já era contra. Por isso que talvez não deu certo eu ser petista, né? Depois, com o tempo, saí, deixar de ser petista e aos poucos migrando para a direita, né? Já faz anos que eu sou de direita, né? Desde 2010 que eu já tinha um pensamento de direita, formado. Mas lá no PT já tinha essa ideia, por isso que não deu certo eu ficar lá. Também outra questão também que eu nunca gostei do PT também, que o PT sempre defendeu e defende até hoje, é funcionalismo, esse excesso de funcionalismo público. Eu não gosto de funcionário público. Assim, eu acho que tem que ter funcionário público no necessário. Eu mesmo já fui funcionário público. Eu morava em Minas, na cidade de Monte Sião, uma cidade pequena, e daquele tempo lá tinha poucas opções, né? Então eu trabalhei na prefeitura. Né? Eu trabalhei na prefeitura, eu sou pedreiro até hoje, né? Minha profissão é pedreiro. E os poucos tempos na minha vida que eu trabalhei registrado na carteira, foi em duas situações. E uma delas foi de pedreiro lá na cidade de Monte Sião, né?
Eu sei como é que funciona o funcionário público. Eu sei como é que é. Nós tínhamos uma equipe lá, que eu trabalho, fazia parte, tinha 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, só eu que trabalhava e mais o meu ajudante. O resto ficava, trabalhava um pouquinho, ficava conversando, ia lá pro bar de uma pinga, né? E eu ficava em aquela enrolação, e eu dava o sangue, né? Então, ou seja, de uma equipe de 8, tinha o encarregado lá da nossa equipe, ele também não trabalhava, né? Ele era encarregado porque tinha, mas ele ainda dava um desconto porque tinha problema de coluna, né? Mas os outros não estavam nem aí não, os outros estavam só sossegados, só ficavam conversando. Só quando chegava lá o chefe geral lá, né? O secretário de obras chegava, aí eles corriam a trabalhar. Mas fora isso, ficava tudo tranquilo. Então, eu sempre fui contra o PT por causa disso, né? Porque isso aqui no funcionamento público, ainda que tem uma maioria são pessoas que decentes, trabalhadores, mas no lugar que é para ter um tem 4, 3, 4, não precisa. E nem estou falando daqueles sanguessugas, né? Que tem uma porcentagem muito grande, acho que 30% aí de funcionário público que pode ser até sanguessuga, né? Mas 70% são pessoas trabalhadoras, mas estão lá em lugar que não precisa, né? Até hoje tem cargo público de datilografia, né? Uma coisa antiga, né? Uma coisa lá que isso quando eu era moleque, né? Quando eu era adolescente, que tinha datilografia, depois veio a internet, o fax, essas coisas, isso aí foi acabando tudo. Então, cargo para datilógrafo, né? Cargo de bibliotecário, tem lugar aí que tem biblioteca pública, tem 50, 20, 30 funcionários públicos. Ninguém lê mais livro hoje. As pessoas veem tudo no celular, no computador. Ninguém vai mais em biblioteca. Que vai, mas é bem pouquinho. Então por que esse monte de gente no funcionário público na biblioteca? Então muita gente trabalhando hoje, até mesmo cara que quase não existe mais, função que quase não existe mais. Então eu sempre fui contra o PT por causa disso. Essa é a segunda questão, né? Porque a primeira é que era contra o PT, não gostava porque eu não gosto de estatal. A segunda é que a questão do funcionário público, né? A terceira também é de Estado. Eu nunca gostei de Estado atrapalhando em tudo. Porque o Estado ele só atrapalha. O Estado é cheio de burocracia só para atrapalhar. Quanto mais Estado, mais burocracia. E mesmo naquele tempo lá, quando o jovem não tem o entendimento que eu tenho hoje de que o Estado é essa burocracia e atrapalha, mesmo assim eu não gostava do Estado em tudo, né? Não gostava. E também não gostava por causa do próprio regime militar, porque o regime militar naquele tempo também gostava de Estado em tudo, né? Eu também nunca fui assim, adepto do regime militar, né? Então, talvez por causa disso eu não gostava de Estado, mas o PT sempre gostou, né? O PT ataca o regime militar, mas tudo aquilo que o regime militar gostava de fazer, o PT gosta de fazer. O regime militar, as maiorias estatais que nós temos no Brasil hoje, ou até tinha até então, vem do regime militar. É claro que naquele momento do regime militar, né, foi importante ter estatal, porque o Brasil era um país agrícola, estava saindo da agricultura, né? Então naquele tempo lá, as estatais foram importantes, mas mesmo assim, as estatais sendo importantes, eles criaram um monte de empresas do Estado que não precisavam, né? Diz meu pai lá, nunca fui ver se é verdade, mas diz meu pai que tinha até estatal para calcinha, né, de mulher, roupa íntima de mulher. Para que o Estado vai fazer então um estatal de roupa íntima, né? O regime militar criou essas coisas. E o PT veio e continuou criando mais estatais, né? O PT veio, aumentou um monte de estatais. A Dilma lá fez até estatal do trem-bala, que nunca saiu do papel. O trem-bala nunca não saiu do papel, mas tinha estatal lá, acho que não sei se ainda tem. Até um pouco tempo atrás, né, tinha feito uma pesquisa aí no governo Bolsonaro ali ainda já, a estatal do trem-bala continuava lá. Não tinha acabado com ela, não sei se acabou, mas não tinha acabado. Uma coisa desnecessária, né? Estatal de telecomunicações, a TV Brasil, a TV que chama TV Lula, essa foi uma das falhas do Bolsonaro. Ele deixou, em vez de acabar com essa TV Lula, ele deixou lá, ele continuou. Estado precisa de TV, isso é coisa de país autoritário, Estado ter rádio, ter TV, isso é coisa de país comunista, país esquerdista, que tem rádios, no Estado tem rádio para ficar doutrinando as pessoas. E o Brasil tem isso aí,
E o Bolsonaro, ele privatizou muitas coisas. Mas mesmo assim, porque ele tinha aquela visão de militar, e militar tinha aquela visão de Estado, e Estado, e na visão militar tinha que ter empresa, o Bolsonaro tinha muita dificuldade. Ele mesmo na época do Fernando Henrique, que uma das poucas coisas boas que o Fernando Henrique fez foi privatizar, o, o Bolsonaro foi contra, né? Privatização. Ele, quando era candidato a presidente, ele era contra. Né? Ele só começou, o Bolsonaro só começou a mudar o conceito de estatal, onde havia a necessidade de privatizar, foi por causa do Paulo Guedes, né? Um cara liberal, né? Libertário, que defendeu o Estado mínimo, né? Menos Estado, menos Brasília. Mas mesmo até o Bolsonaro, ele era um estatizante. Ele era contra privatizar. Guedes que fez ele mudar esse conceito, né? E mesmo assim ele teve resistência, né? Porque ele nunca quis privatizar a Petrobras, né? A Caixa Econômica, né? Ele só foi mudando isso aí quando ele viu aquelas crises lá da gasolina, lá já em 2021, por ali 2022, que a Petrobras fazia o que queria lá, aí ele começou a defender, né? Até mesmo a privatização da Petrobras, né? Mas ele começou a defender por causa da necessidade, não porque tinha como convicção. Então o Bolsonaro mesmo também, né? A gente tem como o maior presidente que a gente conhece, né? Eu voto nele hoje de novo, continuo votando, se ele continuar como ele está. É o cara que, se ele for candidato em 2026, a gente está votando, né? Quem ele indicar em 2026, a gente vai estar votando. Mas ele tem essa deficiência de privatizar estatais, né? E ele... É claro que naquele momento ele não ia privatizar a Petrobras, porque a Petrobras, né, ia ser fácil passar no Congresso, porque ali é um lobby terrível. Mas ele também não tinha aquela convicção de privatização. Quem tinha a convicção de privatização é o Guedes, né? Ele tem. Então tá aí as estatais. Aí voltou o PT e voltou as farras, né? Então, logo que o PT assumiu, né, o Lewandowski, né? A turma do PT, lá, o PCdoB, entrou na justiça, né, para suspender a lei das estatais. O Temer tinha feito uma lei boa, que estatais não podia ter dado pacto político. Mas aí quando o PT ganhou, queria colocar lá os políticos nas estatais, que nem colocou lá o bigodudo lá, como é que eu esqueci, aquele bigodudo economista do PT, né? O Mercadante. O PT colocou ele lá, né? Queria colocar ele, né? Só que a lei das estatais, ele não deixava. E o que a turma do PT fez, os braços do PT fez, o PCdoB no caso? Entrou no STF, lá na corte, né? Para poder derrubar essa lei, né? O Lewandowski, né, que na época era ministro da corte, aí ele se aposentou e saiu, e hoje é ministro do governo, ministro político e do governo de Justiça. Ele foi lá e suspendeu a lei para favorecer o governo do PT. E aí o que acontece? As estatais voltou, né, a ter prejuízo. Um governo que só pensa mesmo que agora ele não está roubando, por causa ele está com medo ainda dos efeitos da Lava Jato, que apesar de falar que a Lava Jato prejudicou o Brasil, mas estão com medo de ter um efeito de outra Lava Jato, né? Então eles não estão com aquela, acho que eles não estão com essa sanha de roubar, que nem roubou no passado ainda, né? Mas estão se organizando para isso, né? Mas acho que eles não estão com essa sanha. Mas mesmo assim, a incompetência deles tá levando as estatais a ficar vermelho. Aqui, ó, esse aqui é o Globo, né? Jornal do Globo, que são isso aqui, ó. Estatais brasileiras devem fechar 2023 com um rombo de quase 6 bilhões, né? Então tá falando que as estatais, né? Isso aqui é a previsão que eles tinham. Isso aqui está avaliando que no ano passado, que as estatais podiam ter um rombo de 6 bilhões, né? Aí aqui, no momento que aqui para as estatais federais tiveram superávit nos últimos 5 anos, olha aqui, ó.
as estatais, federais, tiveram superávit nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, 4 foi do Bolsonaro, né? A única exceção foi em 2020, quando por causa da pandemia, né? Pandemia, né? Está falando aqui que por causa da pandemia, que foi uma coisa típica, né? As estatais teve prejuízo, mas fecharam com déficit de 600 milhões. Em 2021, as estatais registraram um resultado positivo, né? E no ano passado, né, que é 2022, quase 5 bilhões, né? Então, de acordo com o número do Banco Central. Então, no governo Bolsonaro e até mesmo no Temer, as estatais começaram a ter lucro. Aí votou o PT, aí em 2023, primeiro ano de governo do PT, as estatais para fechar com um rombo de 6 bilhões, né? Aqui a CNN fala que já foi feito já atualizado, né, aqui em janeiro de 2024. A CNN mostrou aqui, ó, que o governo fecha 2023 com déficit de 230 bi, né? Da história aí falando que as estatais, né? Deixa eu ver aqui, isso aqui, ó. Olha, o governo, aqui tem um saber que é enchendo o saco isso aqui, né? Mas aqui tá falando que as estatais, né, fechou 2023 com um rombo de 2.200 bi. Tá aqui, ó. Né? Estatais encerram em 2023, tá aqui, ó. Estatais encerra 2023 com de déficit de 2.200, pior resultado em 8 anos, né? Esse aqui é o número o último número atual, né? Eles não atualizaram isso ainda, né? Mas isso que aqui, as estatais, encerra 2023 com um déficit de 2 bi, né? Então, ou seja, quando o Bolsonaro, fora a pandemia, que foi um caso típico, o governo Bolsonaro, até mesmo Temer, fechou com lucro as estatais e o PT voltou a ter prejuízo. E de quebra o PT está com aquela sanha de fazer novamente, né, estatizar aquelas empresas que foi privatizadas no governo Bolsonaro. Ele está com essa vontade doida. Não fez porque não achou meio político para isso. Para quê? Para ter mais prejuízo. Aí o que acontece? Quando o governo, as estatais têm prejuízo, aí o governo tem que tirar esse dinheiro de outro lugar para cobrir o déficit. E vai sair de onde? Do trabalhador. Foi igual lá o fundo de pensão dos trabalhadores lá onde teve aquela roubalheira, que pagou o pato foi o trabalhador, né? O dinheiro que o governo tirou do BNDES, que é outra estatal, e mandou para fora, lá para Cuba, para esses lugares aí, esses países deram calote na estatal brasileira, que era o BNDES, aí que pagou, aí parte do dinheiro só no fato, tirar do fundo de amparo do trabalhador, que é que parece que paga o seguro-desemprego, foi para cobrir o rombo lá do governo, da estatal, do governo do PT. Então, quando tem esses rombos nas estatais, o governo começa a ter que pegar e começar a cobrir rombo com o dinheiro do trabalhador mesmo, que a gente fez, que nem eu falei aqui, que fez com o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que no final da conta quem paga o pato é sempre o trabalhador com essa má gestão do PT. Aí agora como eles... Aí agora estão lá brigando lá porque o Prats, né, apesar de ser um petista, mas ele não tá fazendo tudo que o PT quer com a farra da Petrobras. E mesmo assim a Petrobras está no prejuízo. Assim, 2023 fechou no prejuízo aí, acho que de 500 milhões, parece, um negócio assim. Fechou aí, a Petrobras em prejuízo. E mesmo assim o governo do PT não está contente com o Prats que é petista, porque o Prats não está fazendo tudo que o PT quer. Aí quer derrubar ele, que aí está falando aqui, a demissão saiu no Poder 360, demissão de Prats da Petrobras é dado como certo no governo. Aí estão falando que, como aqui, a decisão deve ser anunciada por Lula nos próximos dias, e o Mercadante já foi sondado. Então, ou seja, né, ele quer colocar o Mercadante é pior do que o Prats. Que em todo caso, o Prats aqui, eu não conheço ele, mas que é um cara mais técnico com relação, né? Ele tem com relação à questão de petróleo, essas coisas, ele é formado nisso, né? Tem estudo para isso, né, o Prats, né? E ele colocou alguma restrição lá no... O Lula queria a todo custo pegar o dinheiro lá dos dividendos e ele tá meio que colocando obstáculo, não tá querendo deixar. E quer derrubar ele, né?
Coisa tá ruim com o Prats. Mas se entrar o Mercadantes, que é um festeiro de dinheiro público, aí você vai ver que o não parar vai ser pior ainda. Se colocar o Mercadante vai ser pior, porque o Mercadante, ele é um comunista mesmo. Ele gosta de dinheiro público, né? Ele gosta de Estado. O negócio dele é Estado. Quando eu era um jovem ainda, muito jovem, mas eu lembro quando o Sarney, na época daquela inflação louca, o Sarney congelou tudo, congelou o preço de algumas coisas. E o Mercadante, né, achou isso o máximo, né? O congelamento do Sarney lá, do presidente na época lá, o Estado interferindo na economia, né? E o Mercadante achou o máximo porque ele gostou do congelamento, então, porque ele gosta de Estado. Se colocar o Mercadante lá, a coisa vai tender a piorar. Com o Prats vai ficar pior, vai continuar piorando. Porque ele não. Ainda que seja uma pessoa técnica lá, mas ele é esquerdista. Mas, mas vai ser mais devagar. Agora, se colocar o Mercadante, aí vai acelerar, vai correr os problemas da Petrobras, né? Então, ou seja, o futuro das estatais no Brasil não é promissor não, né? Por isso que tem que torcer para entrar outro governo de direita para acabar com essas estatais. Acabar com... O Estado não precisa de empresa. Lá no governo militar ainda precisava de algumas empresas, né? Até um pouquinho antes, lá, quando acho que foi Getúlio Vargas que fez a Petrobras, né? Parece que o petróleo é nosso, um negocinho que falava. Naquele tempo, naquela época lá, que o Brasil era agrícola, ainda precisava de algumas, o Estado precisava de algumas estatais, né? Porque era deficiente, mas hoje não precisa mais. Não precisa mais de nenhum estatal. Tem que privatizar tudo, acabar com isso, dá de graça, né? Fazer que nem o Milei está fazendo na Argentina, dá de graça. Parece que a empresa de avião lá da Argentina lá, esqueci agora a área na Argentina, parece, acho que é do governo, um negócio assim, ele queria precisar, não queria deixar, ele foi tão o sindicato para pegar, ele queria dar de graça para o sindicato. Dá de graça mesmo, tem que dar. Estatal se dá de graça, está dando lucro. O problema é que não deixa, né? Essa esquerda não deixa. Então por isso tem que botar um governo de direita logo, né? Com a visão do Guedes, para a gente acabar com esse estatal. Senão, quem vai pagar a conta sempre é o pobre. Eu, você que somos pobres, vamos pagar essa conta. Nós precisamos de médico? Não tem. Precisamos de segurança? Não tem. Mas dinheiro para pagar os rombos da Petrobras, a regalia dos políticos, tem. Então, vamos torcer, né, que não saia essa turma logo do poder, né, que chegue logo em 2026. Muito obrigado por assistir o canal, dê um like aí e tal. Boa semana para todos.